pode, né, perder o pescoço. Isso que a gente está no Sul Maravilha, né? Imagina no interior do Nordeste. Então o pessoal pega o dinheiro e fica por isso mesmo, mas tem falta. Então entenderam? Então olha só, função da União redistributiva é ela que faz, que recolhe, redistribui, faz as contas de quanto é que vai dar para cada estado. Ela faz essa função, suplementa, supletiva, são esses 500 aqui que ela vai dar mais, se precisar. Só que, como ela vai ter que dar mais se precisar, e é ela mesma que define o mínimo, o que ela faz? Ela chuta o mínimo sempre para baixo, para ela não ter que dar mais, entendeu? E muitas vezes ela tem que dar mais, mas fica devendo, tá? Porque entra com aquele negócio que a gente chama de DRU, Desvinculador de Recursos da União. Ele fala, olha, a União deve 500 para complementar, para ter um mínimo de qualidade, mas esse ano a gente não vai poder complementar porque teve pandemia, realmente foi uma justificativa, e não vamos complementar. Entendeu? E aí a União fica em dívida. Essas dívidas se chamam precatórios. Um dia paga? Oi? Ela é paga um dia? Não sabemos. Tem um monte de professor aí que está lutando para conseguir o seu dinheiro que a União está devendo. Tá? Mas não foi só Bolsonaro que ficou devendo não, tá? Dilma, Lula ficaram devendo por conta de Olimpíada, de Copa do Mundo, né? Tiraram o dinheiro da União para fazer estádios de futebol. Sacanagem, né? Então é isso aí. Da educação que tirou. Oi? E é sempre da educação que eu E da saúde. Os dois vão. Da saúde também é um lugarzinho que eles gostam de tirar dinheiro, né? Então é isso. Entenderam mais ou menos como é que funciona o fundo? Então ele equaliza. Só que, como vocês falaram, o município que podia pagar mais, porque tem pouco aluno e tem royalties, Macaé, por exemplo, vai ter que ajudar os companheiros no fundo. Porque no fundo é isso, né? No fundo você ajudou a gente que não ganhava menos dinheiro. Mas com isso, em vez de ela poder pagar 3 mil por aluno, Maior, né? ela vai ter que. Quer dizer, sem o fundo, ela poderia pagar 3 mil, por exemplo. Né? Mas com o fundo, ela passou a pagar só 2 mil. Tem que se enquadrar dentro. E esperar 500 da União, que não é garantido que a União pague. Mas o restante que sobra fica guardado. Que restante que sobra? É A gente soma tudo e divide pelo número de alunos. Não, é. Não sobra nada. O que tem menos aluno. Não, eu viajei. Confundiu. Tá, vamos lá. Mesmo se tivesse como sobrar, você acha que ia sobrar? Ia passar Você acha que ia sobrar? Eu entro com questão. Pesquisando um pouco, hoje eu vi que o investimento por aluno no Brasil é de 4.000. Isso aí. É o suficiente? Não é. Porque se comparado com a Noruega, em 2014, 2016, eles investem. Olha a diferença, gente. Em cada aluno? Em cada aluno de 6 a 16 anos. Gostei desses Não 15 é mil incluído- gordinhos. Não é incluído os alunos da faculdade, né, de graduação. E esse é um ponto recorrente na redemocratização, porque ele vai estar sempre comparando os nossos investimentos, que tiveram avanços, mas em comparação com os países do exterior. São Vão ser sempre quantitativos, mas em superiores. termos de qualidade, está crescendo, mas ainda a gente está longe do ideal. Muito. Olhando, tipo assim, para um país vizinho nosso, o Chile, o investimento é de 7.706. O Chile. Chile, né, que falaram tanto aí, o pessoal bolsonarista falando aí. Enfim, mas o Brasil está assim atualmente. Embora o Fundef tenha todos esses problemas logísticos, né, professora? Não podemos dizer que é totalmente perfeito. Ele sobreviveu e foi se ampliando. No governo Lula, ele passou a se chamar
Fundeb. atendendo agora toda a educação básica. Fundeb. Eu acho que o professor, não é professor, né, o jornalista Antônio Góes, ele é um pouco, eu acho, em relação, também assim, o texto dele é um texto de divulgação, o que torna um texto muito agradável de ler, né? E é bom para vocês terem, eu optei por isso mesmo, porque eu sempre dava textos acadêmicos e tal. Mas se a gente lê os trabalhos, os livros do Nicholas Davis, a gente vai ver que quando ele amplia para a educação básica toda, esse valor diminui no final das contas, entendeu? Porque é o mesmo fundo, só que em vez de só para o ensino fundamental, vai para todas as etapas. É claro que o Fundeb aumentou a porcentagem de os impostos. Da União também. Aumentou a complementação da União, mas segundo o Nicholas Davis, não foi proporcional, entendeu? Então, assim, a minha hipótese é que o Fundeb financiou o Reúne. Tá entendendo meu raciocínio? Porque como você conseguiu? Porque a União, é a obrigação da União, essa função supletiva e avaliativa. A avaliativa é fazer Enem, fazer Saeb, fazer essas coisas todas, né? ENAD e tal, que custam dinheirão. Imagina o dinheiro que custa fazer um Enem da vida, um Saeb. É muito dinheiro. Entra nessa. Não. Entra aqui, ó. Entra aqui. É o da União. São as funções da União. Então, por que a União paga menos? Porcentagem? Porque ela paga muito mais também, né? E ela tem funções mais leves, tá? Agora, o que acontece? O que eu estava falando? Ah, sim, minha hipótese é que o Fundeb financiou o Reúne. Tá? Por quê? Porque com o Fundeb, na verdade, com o Fundef, a União ela teve que complementar menos. Vocês se dão conta disso? Porque como o município mais rico ajuda o município mais pobre, eles se ajudam entre si e a União ela complementa bem pouquinho, entendeu? Ampliando essa lógica de fundo, na verdade, ela facilita, desresponsabiliza a União. A União tem menos compromisso com... Desonera ela de tanto... Desonera, era a palavra que eu estava buscando. Moça, obrigada. Desonera a União. Que ela tem que complementar menos. Porque os próprios entes federados acaba assumindo fazem uma vaquinha, ei, você tem mais aí, me dá aqui mais um pouquinho e tal, eles chegam a um acordo entre si e conseguem quase chegar no nível que o MEC define como mínimo. Tá? Que, por sua vez, é uma coisa que se a gente fizesse a nossa carta de Goiânia atual, a gente ia ter que cobrar o quê? Que esse valor aqui fosse com critérios técnicos, que não é, entendeu? É um chute assim que eles dão. Acho que eles calculam mais ou menos quanto é que dá e eu boto só um pouquinho para ter que aumentar pouco, para ter que, né? Então, deveria ser mais. Esse valor que a gente viu, que a Ana falou, é pouco em relação ao déficit histórico que a gente tem. Para a gente superar o déficit, a gente tem que botar mais. Né? Se a gente continuar botando a mesma coisa, os países desenvolvidos podem continuar com aquele patamar porque eles já atingiram a qualidade, mas a gente está muito atrás. Então, para a gente chegar no nível deles, a gente tem que investir muito mais. Tá? Então, o que aconteceu? Com o Fundeb, a União economizou dinheiro. Ela precisou colocar menos dinheiro para a educação básica, porque os entes federados já se resolviam entre si. E com esse dinheiro que sobrou, entre aspas, então a gente, o Reúne se faz pela precarização da educação básica. Isso que eu estou falando bate com as avaliações, né? Porque a gente viu que durante esse período a gente tem a educação básica, vai ter uma avaliação, a gente não consegue sair de um patamar muito baixo de avaliação na educação básica.
né? A gente não está conseguindo, a gente está patinando. A gente deu uma melhoradinha um pouquinho, assim, bem pouquinho. E agora com a pandemia a gente voltou a piorar muito. Bom, né? Eu procurei me ater ao texto. Como a professora falou, eu acho, sim, o texto um pouco vago de informações, mas eu foquei no texto. Tá? Não, tá ótimo. Não foi buscar fontes Não fora. era para buscar, não. E aí teve continuidade. O Fundeb teve continuidade no governo Bolsonaro, querendo ou não, se tornou uma política permanente. E mais uma vez foi ampliada pela participação da União de novo. Ao aumento da União. Isso se torna uma mudança muito significativa pra gente, porque num cenário político super instável, como a gente vive, por exemplo, a mudança constante de ministros da educação tira um pouco dessa validade do Fundeb, da continuidade dessa política pública. Porque como assim, uma pessoa está numa hora e depois ela não está, e o que a outra pessoa faz com esses dados que estavam na mão de outra pessoa? Exatamente. Sim, aí é bem complicada a situação. É esse problema da descontinuidade das políticas públicas. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta na educação, né? Porque uma coisa começa e aí quando você muda todo o ministério, porque, gente, cada ministério, foi o que eu mandei para vocês hoje. O ministro da Saúde, por exemplo, agora no governo Bolsonaro. Uma doideira, né? Da educação também foram vários. E aí não muda só o ministro, muda todos os secretários. Secretário da educação, da educação de jovens e adultos, do ensino médio, do ensino superior, muda tudo, todos os assessores, entendeu? Muitas das vezes são pessoas que não têm qualificação, é por jogo eleitoral. Exatamente. Por exemplo, no general, no Ministério da Educação, um pastor, não nada contra as pessoas, entendeu? Mas qual a formação acadêmica que essa pessoa tem, entendeu? O que ele vai fazer? Ele sabe o que fazer com aquele dinheiro? Não, muitas das vezes não sabe, né? Aí, enfim, na LDB, de 1996, inclui as creches e as pré-escolas, que antes era mantida por secretarias municipais de assistência social, não era responsabilidade do Estado também. Em 2006, nós temos a lei de número 11.274, que ampliou o ensino fundamental, de 8 para 9 anos, antecipando em um ano a idade inicial obrigatória. A inicial era de 7 anos, passou de 6 anos. Isso aí, na verdade, essa lei, ela foi só uma forma de oficializar o que já acontecia antes, por conta do Fundef, que para os municípios ganharem um pouquinho mais de dinheiro, eles incluíam na conta as matrículas das crianças da pré-escola. Entendeu? Aí eles falaram, bom, já que estão colocando essas crianças, vamos ampliar. E aí já tem esse feito também, né? Você vê, no governo militar eles dobraram, né? E no Lula ampliou de 8 para 9 anos. Ele fala isso, inclusive. Foi a criação do nono ano, isso não? Exatamente. Porque em 71... Mas a criação do nono ano, na verdade, a incorporação não cresce para cima, cresce para baixo. O que você fez foi a criança entrar mais cedo para o ensino fundamental. Em 2019, a gente teve mais uma emenda constitucional que ampliou de novo ao número de matrícula, de 4 a 17 anos, incluindo a pré-escola e o ensino médio. O movimento veio com um aumento de investimento por aluno entre 2003 a 2014, dados do INEP. Segundo o INEP, esses valores no investimento triplicou. Aí a distância entre o que o poder público gastava na educação básica e na superior por aluno, isso fez com que diminuísse um pouco. Não sei se dá pra dando pra entender, porque eu tô nervosa. Tá dando para entender muito bem. Muito bem. A gente viu, olha só, quando a gente falou do período entre as ditaduras, lembra? A gente falou que o erro do Juscelino Kubitschek foi justamente investir mais no ensino superior, não é? Isso é um problema muito grande que a gente continua tendo, né? Porque realmente, gente, é muito mais barato investir, tem menos gente no ensino superior, né? Do que na educação primária. Do que na educação básica, né? Mas aí a questão é como você quer que os alunos cheguem. Exatamente. Na base, por exemplo. Não Exatamente. investe na base, né? Não investe. Porque se acontecer investimento na base,
vai aumentar, né, a gama de alunos ingressando no ensino superior. E vai aumentar, vai diminuir a evasão dos alunos no ensino superior, que é enorme, né? Porque os alunos entram, porque está facilitada a entrada para o ensino superior. Mas a gente tem uma evasão enorme, por quê? Porque eles chegam no ensino superior despreparados por conta disso tudo que a gente está estudando. Professora, mais o ensino técnico e essa reforma que eles querem fazer não também dificulta mais ainda? Não, o ensino técnico eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque aí a gente divide a demanda, né? Aí nem todos os professores... Ai, gente, você pode vir 8h30? Tá. Aí a gente pode... Nem todos que concluem a educação básica vão demandar o ensino superior, muitos vão para o ensino técnico, entendeu? Eu não tenho nada contra o ensino técnico. O ensino técnico é muito importante da gente ter essa oferta. É muito importante que a gente tenha profissionais com qualificação técnica de muita qualidade, ganhando bem. Não é todo mundo que tem que ter universidade, eu acho que não é, entendeu? Tem gente que gosta de estudar e tem aptidão para a vida acadêmica, não precisa todo mundo ter. Agora, você tem que ter uma formação técnica de qualidade, que se ser um super técnico e ganhar super bem, né? O pai da Luciele, não é, Luciele? Seu pai não é técnico? É, técnico de mecânica. Técnico de mecânica, entendeu? E não precisa, né? Não é menos, né, do que ninguém que tem ensino superior, né? E às vezes o salário é até maior do que Exato. algumas pessoas de graduação. Teria que ser, Mas tem algumas teria que ser, profissões porque ali. são profissões técnicas super importantes, de responsabilidade muito grande, né? Então a gente tem que acabar também com esse preconceito de todo mundo tem que ter ensino superior. Não acho que tem que ter. A gente teve um errozinho técnico aí, ali não é a taxa de escolarização, ali é a nossa taxa de investimento, de acordo com o que a gente está falando. Tá. E aí a gente vê a diferença ali na linha de baixa. Básica e aqui educação superior. A diferença. Aí a gente vê que está equiparando, digamos assim, o investimento, está chegando mais alto. Mas a gente vê que também, a partir de 2015, a gente teve uma estagnação no investimento no ensino básico. E aí, Mas olha só, a gente tem essas contas aí, porque pela minha hipótese, eu achava que tinha tido menos investimento no ensino básico, né, para aumentar o ensino superior. Mas vocês veem que aumenta o ensino superior? Houve um aumento e o ensino básico ficou no patamar, né? Teve uma estagnação. Isso é ruim. É o que ele fala. Essa relação aí é que eu acho, desculpa, gente, essa relação é que eu acho que é muito importante, fala muito das prioridades, entendeu? Essa relação me assusta mesmo, porque a gente, há pouco tempo aqui na aula, a gente estava criticando, na aula passada mesmo, né? Quanto que do dinheiro que a gente tinha, quem foi que apresentou? Foi o grupo da Luciele. Foi o grupo da Luciele, né? Que a maior parte era investido no ensino superior, que era super elitista, porque vão poucos para o ensino superior. Então, continua a mesma lógica, entendeu? Porque vocês são poucos no ensino superior, a maioria não vai para o ensino superior, né? Então, você botar tanto dinheiro no ensino superior, eu acho errado. o Góes ainda cita, né, 3 justificativas para essa questão. Ele vai falar que a primeira e a mais significativa vai ser o próprio crescimento do PIB em comparação a... Ele fala assim, né? Pelo menos 58% da expansão do gasto educacional entre 2000 e 2015 vai ser o crescimento econômico que vai gerar mais receita para o poder público. Isso foi a mesma coisa que aconteceu com o milagre econômico na década de 70, que a gente estudou também. Então, toda vez, o que a gente está fazendo? A gente não está priorizando nunca a educação. Simplesmente, quando tem um período de bonança, né, aí dá um pouco mais de dinheiro para a educação. Mas o que a gente precisava, em termos de política pública... Nessa época, a gente ainda ficou muito à mercê dessa questão do milagre, não foi? Exatamente, mas foi um segundo milagre. Entendeu? Isso que eu estou falando. E tem uma autora, uma economista, que chama essa fase de milagrinho. Então, que é Uma enganação.
Exatamente, o governo Lula foi um milagrinho. É porque foi continuação do FHC, a maioria das políticas que vão ser trabalhadas. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o que é um milagre? Né? O que foi nos anos 70? A gente tinha o preço da commodity, que era o petróleo, estava um valor alto e a gente não tinha o petróleo do Oriente Médio, né? E a gente conseguia ter muito recurso por causa disso. Depois que houve uma reviravolta na política com a OPEP, com a política do petróleo, que o barril ficou altíssimo e o nosso petróleo não é bom para vender, não é bom para retirar, a gente ficou numa crise terrível, entendeu? Então, assim, quando o Brasil não pode... A gente é muito dependente da economia externa, esse é o grande problema do Brasil, entendeu? E aí, nesse período, de 2000 a 2015, a gente teve um período de bonança no mercado internacional que não teve nada a ver, ou pouco a ver, com o manejo econômico, com o mérito próprio do governo Lula. Tá entendendo? Infelizmente não teve. Teve alguma coisa também, podia ter dado ruim, acho que ele mandou bem, né? Agora, estava numa onda boa. Né? Em 2015 a gente começou a entrar em crise e também essa crise, a Dilma teve culpa, fez um mau manejo da crise, mas a crise, qualquer um que pegasse ia se ferrar, entendeu? Porque também faz já era uma bomba. Já era uma bomba, e fez, a Dilma fez tudo errado. Não foi a Dilma que fez errado, é uma política. Ela pegou uma gestão ruim. Ela pegou um período ruim, entendeu? Agora, enquanto a gente viver assim, tem um período bom, um período ruim, não dá pra gente viver assim. É como um agricultor que, então esse ano nevou e aí eu fiquei pobre. Não pode ser assim. A gente não pode ficar à mercê das condições climáticas, né, do mercado internacional. A gente tem que se organizar para juntar, tem que se organizar melhor. O segundo motivo, segundo o IPEA, seriam os esforços dos governos, seriam as leis, né, criadas que resultariam em 24% desse total. O terceiro motivo, que corresponde a 18%, seria demográfico. Ou seja, com a aumento da escolarização, teve um melhor mercado de trabalho, contraceptivos, também teve indicadores da queda da repetência, então quando você tem menos gente repetindo, você pode investir em mais pessoas. Aquele negócio que a gente estava falando do fluxo, né? Então a gente teve a pirâmide demográfica brasileira, né? Que a gente tinha muitos jovens e poucos velhos, começou a ficar uma pirâmide. Você não tem a pirâmide aí? Algo mais equilibrado. Olha lá como é que ficou. Então. Foi no das meninas. Comparado. E aí simplesmente a gente começou a investir mais em educação porque tinha menos matrícula. Tinha menos aluno, entendeu? Porque as pessoas começaram a ter menos filhos por causa desses fatores. Menos filho, mulher no trabalho, o que mais? O fluxo... menos repetência. Aí a gente conseguiu dar uma... Mas entende? Na verdade não foi que botaram mais dinheiro para educação, é porque... Foi que menos gente entrou, digamos assim. Enfim, aí chegamos, digamos assim, que a matrícula no ensino fundamental chegou a atender 99%, quase uma universalização. Gente, isso daí é um mérito muito grande, a gente precisa, é muito importante para a formação política de vocês saberem, eu faço muita questão de dizer as coisas boas do governo militar, as coisas boas do Fernando Henrique Cardoso, as coisas boas do Lula, as coisas ruins também de todos esses. Porque senão a gente fica burro, entendeu? A gente fica olhando só. Então isso aí foi uma coisa muito legal, que foi uma conquista do Fernando Henrique Cardoso, né? Através de uma série de medidas, ele de fato conseguiu quase universalizar o acesso das crianças ao ensino fundamental. Com boa qualidade? Não. Mas, pelo menos, antigamente a gente tinha menos de 50% das crianças na escola, né? Passou a ter 98%, melhorou, né? Então, a gente viu, né, no período da ditadura, a taxa de analfabetismo era muito grande, então
Então, a gente está melhorando. Essa é a tese geral do Antônio Góes, né? Muito devagarinho, mas essa ideia de que olhar para trás, antigamente a educação era muito melhor, vocês estão vendo que não. Antigamente era muito pior, né? Já foi muito pior. A gente está melhorando, muito devagarinho, mas está. Ele fala isso, inclusive, que mesmo a gente reconhecendo que o quadro ele é insatisfatório, comparado à distribuição das matrículas daquela época e de hoje, a gente mostra o quanto avançou. Ainda que só quantitativo e não qualitativo, né? Aham. Em relação à repetência, a gente teve, né, a queda, igual eu falei, em 1981 era de 35% a taxa de repetência e hoje, em 2019, isso no ensino fundamental, temos uma taxa de repetência de 7%. Isso ainda é muito alto se comparado a outros países, que essa taxa chega a ser zerada em certos países. E o mais importante é que em outros países essa taxa é zerada e de uma forma honesta, né? Porque a gente sabe que no nosso caso tem uma roubalheira aí, tem a aprovação automática, né? Acontece muito hoje no ponto, estava conversando com a Suzana sobre isso, uma criança de 10 anos que ela está dando aula e a criança não sabe reconhecer os números. Os números. Não é nem as letras, digamos assim. E escolarizada. É aí que entra, eu acho que você vai falar o mesmo que eu vou falar. Não, essa questão da aprovação automática, acho que entra porque gasta, né? Tem um gasto quando a criança Repete. Isso. E E gera entra mais. esse ciclo de aprovação automática. Se eu não me engano, eu vou falar sobre isso no meu seminário, eles, nessa questão da aprovação automática, não pode repetir, se eu não me engano, entre 2 e 3 anos, né? Que aí seria aprovação não seriada. Reprovação não seriada. Sim. Só pode começar a repetir depois do... É, eu acho que o Brasil é o quarto do mundo que mais tem a gente tem uma política, a gente tem assim, porque para você não ter repetência, o que você tem que ter? Você tem que ter professores, porque a responsabilidade pela repetência não é só do aluno, né? Muitas vezes é do professor que é mal pago, explorado, etc. O Cagliari, ele trata muito sobre essa questão Eu acho que não da é, valorização do docente. Sim. Porque se você não tem uma boa valorização do docente, você não vai ter uma educação de qualidade. Como é que Evidente. o professor vai direcionar o ensino dele para uma criança numa sala com 30 alunos? Eu acabei de ou mais? falar isso com o David Isso não fora. tem como, entendeu? Então, às vezes, a gente joga tudo a culpa no professor, mas também ele é vítima. Gente, é uma A criança é vítima. covardia. Olha, Sim. quando eu fui coordenadora desse curso, eu quis mudar o discurso que se fazia na formatura. Vocês sabem que na formatura vocês têm que fazer um juramento, né? E o juramento era assim, eu achava tão pesado, sabe? Depois eles mudaram de novo, agora continua sendo super pesado também. Mas assim, eu juro superar as desigualdades desse país, superar o capitalismo, umas coisas assim. Eu falei, gente, menos, sabe? Coitado do professor. 40 alunos Ganha tão pouco, vai ter que fazer isso tudo, formar a cidadão crítico, não sei o quê. Eu falei, caraca, se ensinar a ler e escrever já tá ótimo, né? Porque é isso, não é um trabalho que deve ser feito só pelo professor. É uma união de tudo, é a parceria família-escola, é a relação professor e aluno. Sim, e tudo isso é a relação custa aluno e dinheiro. aluno. E é isso, nessa gama, nessa questão, só aumenta mais os casos de analfabetos funcionais. Exatamente. Entende? Que vai para o ensino superior com déficits lá do passado, da educação primária, entendeu? Que falta, por exemplo, a questão da leitura. O Cagliari trata muito essa questão, né, da guerra dos métodos. Nós Sim. mesmos, quando chegamos na universidade, Exato. gente. Gente, vocês Quando perceberam São que vários eu escrevi déficits. cenário com S. quando eu fui... Cenário com S. Você escreveu? Sim. Não vi. Mas isso acontece, porque... é Gente, isso. eu sou maior. Não, isso aí não é analfabeto. Isso aí eu vou defender. Isso aí é ortografia. Acontece porque a gente não lê É dislexia. os códigos. Isso é dislexia. Isso é dislexia. Quando Pra eu mim. fiz meu primeiro texto acadêmico, parecia que eu estava lendo, sei lá, tudo menos o que estava ali. Eu tive que ler 3 vezes para entender. Mas é isso. E mesmo assim não usei inglês. Agora olha só. Como é que pode vocês, em um ano, gente, eu tô com vocês há um ano, não é? Em um ano, vocês avançaram
Muito. Porque se tornou mais crítico. Não é porque se tornou mais crítico, porque se tornou mais prática. disciplinado, mais Sim, trabalhador, porque tem alguém que corrige o trabalho de vocês. Agora, em um ano, com esse feedback, já pensou, vocês não podiam ter isso, não ter chegado na universidade com isso? Mas isso não vai muito além do tipo de ter recursos ou não? Não é isso que o governo quer, que a gente fique alienado e tudo? Não, isso não é bom nem para o governo, tanto é que os empresários, quem mais luta pela qualidade da educação no Brasil são os Isso é empresários. investimento educacional. Eu acho que Isso é o que burrice o governo total. quer sim, porque a pessoa que não tem uma boa Formação. formação, ela fica alienada e É vem isso. que E compra certos discursos, por exemplo, alguns discursos do Bolsonaro. Tem gente que compra, que aceita, entendeu? Porque não tem formação, não tem conhecimento. Mas olha só, os científico. mais ricos com escolaridade ótima votaram no Bolsonaro. Mas aí defende os direitos deles. Ah, entende? sim, é. O Bolsonaro governa pra É elite, verdade. gente. O Não é pra que população. eu tô querendo dizer é o seguinte, que tem isso também, mas o Brasil ele acaba perdendo mais com essa falta de educação geral do que ele ganha, entendeu? Com essa manipulação. Porque também continua manipulando, gente. Na Itália, acabou de subir uma moça de extrema direita, entendeu? E eles são muito mais escolarizados que ele. A escolaridade não resolve, tu dá para manipular. Hoje em dia, os mecanismos de manipulação são tão sofisticados que a educação não salva. Isso é importante a gente saber. Não salva, ajuda muito, mas não salva, entendeu? Agora, para o próprio capitalismo, esse estado essa mão de obra tão desqualificada já não resolve mais o nosso caso, entendeu? Hoje em dia sequer. Nem para o capitalismo resolve, porque só se a gente fosse agricultor. Mas é o que eu vejo, professora, da questão do investimento. Vamos voltar lá quando a gente tratou sobre investimentos nessa aula. Angra dos Reis, por exemplo, para mim, eu vejo como potência educacional. Porque a diferença de Angra dos Reis para Araruama é grotesca. Aqui o professor de base, de ensino de base, recebe 2.600 de salário, tá? Isso limpo. E qual a diferença do IDEB? E Araruama recebe 1.200 e ainda tem os descontos. Ou seja, um professor que tem a sala cheia de aluno, com 30 alunos, recebe R$900. É horrível. Lucas, agora peraí, olha, essa questão é muito interessante. E a maior parte dos professores de Angra se formaram na UF. Na UF. Então, o que a gente esperaria? Com melhores salários, com melhor formação? O IDEB de Angra deveria ser muito superior ao de Araruama, concorda? Sim. Qual é a diferença? E é à frente. Mas muito pouco. Mas isso não vai muito da estrutura do local, não? Tipo, Não, porque é mais envolvido do que era o local. É porque é uma cidade turística. Mas tendo em vista que Araruama tem uma das potências do lado. Tem Saquarema, Cabo Frio, que é super desenvolvido, também é turístico, entende? Mas a valorização na educação lá parte do princípio que a prefeitura é muito pelega. Investe em outras coisas e acaba deixando de lado a educação. É questão de prioridade. Araruama, por exemplo, tem um dos maiores colégios, né? Por exemplo, tem o Sara Kubitschek no Rio de Janeiro, e Araruama tem o Edmundo Silva, que é uma potência, que forma professores.